Muito obrigado a todos os queridos divulgadores da Seichonoye que estão participando deste curso virtual. É uma grande alegria estar aqui junto com todos os senhores para podermos estudar o ensinamento da Seichonoye, aprofundar um pouquinho mais nesse ensinamento tão grandioso, né? E neste curso que foi especialmente elaborado para cada um dos senhores, divulgadores maravilhosos, pessoas importantíssimas do nosso movimento. Eu costumo dizer que os divulgadores são aqueles que estão nas portas das associações locais, recebendo os nossos adeptos, preparando o ambiente com muito amor, com muito carinho para todas as reuniões, são aqueles que estão acolhendo as pessoas que estão vindo a Seichonoye em busca de uma resposta, em busca de um caminho. Então, os divulgadores são pessoas essenciais dentro da nossa organização e, por causa disso, nós rendemos a nossa mais profunda gratidão a cada um dos senhores que faz esse trabalho grandioso nas suas associações locais, nas suas regionais. E é uma honra, uma alegria, um prazer muito grande estarmos aqui juntos para podermos compartilhar o ensinamento neste curso maravilhoso. Então, vamos aproveitar ao máximo esse momento que nós temos para podermos, então, adquirir cada vez mais convicção no ensinamento para que nós possamos realizar as nossas tarefas no nosso dia a dia, na nossa organização, com bastante empenho, com bastante amor, com ainda mais certeza de que nós estamos no caminho certo. Muito obrigada a todos pela presença, pela participação. E, como todos os senhores sabem, nós estamos aí utilizando para este curso o nosso plano de estudos 2020 para divulgadores. Então, tenha o seu aí em mãos, porque nós vamos utilizar bastante durante essa aula. Tá? Então, os senhores têm utilizado esse material durante as reuniões mensais e no dia de hoje, então, nós vamos estudar, aproveitar um pouquinho mais desse material tão rico, né? E foi dada a minha incumbência de estudar com todos os senhores a aula 6 deste curso, tá? E a aula 6 consta na página 155 do seu plano de estudos. E o tema desta aula é Viver o Musubi, Doutrina, Expansão e Organização. Tá bom? Então, é um tema bastante importante, é um tema que nós já estamos estudando há algum tempo, mas nós precisamos sempre ter esse tema bastante forte, bastante correto dentro de cada um de nós, para que nós possamos aplicá-lo corretamente no nosso dia a dia. Está bem? Então, vamos iniciar o nosso estudo. Viver o Musubi, Doutrina, Expansão e Organização. Qual é o objetivo deste estudo? Compreender a importância de viver o amor no trabalho de expansão do movimento. A importância de viver o amor no trabalho de expansão do movimento, tá bom? Então, ele é composto de 5 tópicos. Tópico A, relembrando o que é a força Musubi. Tópico B, a essência da mitologia. Tópico C, sobre a união Musubi entre positivo e negativo. Tópico D, para concretizar o paraíso terrestre. E, por fim, o tópico E, o desejo de transmitir a verdade e salvar o próximo é amar. Bom, então esses 5 tópicos, então, é que vão direcionar o nosso estudo, tá bom? Muito bem. O assunto Musubi, como nós falamos, é um assunto que já vem sendo estudado há pelo menos 5 anos. Tá? Nós viemos falando bastante sobre esse assunto, não é um assunto ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar, não é um assunto que foi trazido pelo professor Masanobu Taniguchi, mas ele já consta na literatura da Seichonoye, na literatura do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, nós podemos encontrar diversos itens, diversas passagens onde ele faz esse estudo do conceito de Musubi.
né? Mas nos dias de hoje, né, no nosso movimento atual, ele está sendo muito estudado, sendo muito enfatizado em todas as diretrizes do movimento, que são então que dão para nós o direcionamento das ações do nosso movimento. Tá? Então, por isso, né, ele tem essa importância tão grande e nós vamos então relembrar qual é o conceito, no que consiste o Musubi, qual é o princípio que rege esse conceito tão importante e por que ele está sendo tão mencionado, tão enfatizado no nosso movimento atual. Tá bom? Então, nós vamos ler aí o primeiro item, né, o primeiro tópico, relembrando o que é a força Musubi. No templo matriz Ryugu Sumiyoshi Hongu, em Nagasaki, onde já estava consagrado o deus Sumiyoshi, no dia 21 de novembro de 2014, foi realizada a cerimônia de consagração dos 3 deuses da criação, Ameno Minakanushi no Kami, deus do centro, Minaka, da esfera celestial, Takami Musubi no Kami e Kami Musubi no Kami, os deuses que simbolizam a união Musubi. Portanto, a partir de agora, cada vez mais terá relevância na difusão do movimento da Seichonoye o conceito Musubi, que deverá ser corretamente assimilado por todos os dirigentes e adeptos. Tá? Então, como todos, né, estão cientes, em novembro de 2014 houve a consagração desses 3 deuses que simbolizam a criação, é a tríade da criação. Né? Então já estava consagrado no templo matriz, consagrado pelo mestre Masaharu Taniguchi, deus Sumiyoshi. E o professor Masanobu Taniguchi achou por bem consagrar também essa tríade que simboliza a criação de todas as coisas, para que, né, através da proteção desses deuses, nós pudéssemos então ter em mente muito claro o direcionamento do nosso movimento a partir dessa tríade da criação, através desse trabalho de Musubi, o qual simboliza essa tríade da criação. Tá? Então, na sua mensagem de Ano Novo, de 2015, ele anunciou essa consagração. Né? E veja que quando nós falamos de Deus, Ameno Minakanushi no Kami, Takami Musubi no Kami, Kami Musubi no Kami, dá uma impressão de que é uma coisa que está fora da nossa cultura, uma coisa que está muito distante, uma coisa que não faz parte do nosso dia a dia, realmente não faz parte, mas ela também diz respeito às mesmas coisas que dizem respeito à nossa cultura. Tá? Porque, na verdade, nós estamos aqui embasando esse estudo na mitologia. Tá? E é isso, então, que vai falar no item seguinte, né, que esse estudo está fundamentado, né, ou esses pontos estão sendo fundamentados na mitologia. Tá? E a mitologia nada mais é do que a verdade que é universal, que foi captada, apreendida por a intuição, né, pelos sábios de uma determinada época, de um período muito antigo. Né? Essa verdade, então, foi captada por esses sábios e transformada em contos, em lendas, em histórias, em personagens, e foi transmitida, então, de geração a geração e chegou até os nossos dias. Né? Então, aqui no Japão, ele fala justamente dessa mitologia japonesa, citando livros como o Kojiki ou o Nihon Shoki, que são 2 livros da história do Japão antigo, onde é utilizado muito essa mitologia, né, a mitologia japonesa. Então, por ser, né, advindo dessa cultura japonesa, então, muitas vezes nós vamos encontrar esses termos ou esses personagens que são próprios da cultura japonesa. Mas, se nós formos analisar, nada mais são do que simbolismos
de uma mesma verdade que nós também temos na nossa cultura, né? Então, Ame no Minakanushi no Kami, na verdade, é o Deus criador do universo. Quando ele fala que é o Deus da esfera celestial, é o Deus do centro, né? Então ele está dizendo que é o Deus criador do universo. E pode ver que aqui ele está grafado com letra maiúscula, né? A palavra Deus está grafado com letra maiúscula. E ele simboliza, então, Deus criador do universo, que é comum a todas as culturas, a todas as etnias, né? Ele é comum, tá? E os outros dois deuses, e aí grafados com letra minúscula, na verdade são deuses da segunda acepção, que nós já estudamos, né? Os divulgadores estudiosos já sabem, estudaram no módulo de estudo, que é um deus da segunda acepção, né? Que é Deus criador, quando quer realizar uma obra, ele quer se manifestar, ele se manifesta através de um deus da segunda acepção, tá? Então é nesse sentido aqui que essa abordagem está sendo feita. Tá? Então precisa deixar isso bastante claro, senão vai imaginar que nós agora estamos adorando aí a deuses de uma cultura diferente da nossa, mas na verdade são apenas simbolismos, né? Simbolismos que vêm da mitologia japonesa, tá bom? Então isso é muito importante que nós tenhamos bastante claro. Na página seguinte, na página 156, nós vamos então compreender ou relembrar, né, porque nós já estudamos isso, nós vamos relembrar como que se dá esse trabalho de criação, né, e por que é que essa tríade simboliza a criação, né? Então, nós temos aí Deus, Criador do Universo, né, personificado dessa forma, Ame no Minakanushi no Kami, e ele é de polaridade, ele não tem polaridade, ele é de natureza neutra, ele é absoluto, né? E aí, como eu disse, para que ele pudesse se manifestar, ele se manifestou, se dividiu em duas polaridades, positivo e negativo. Então, no caso aqui, Takami Musubi no Kami representa a polaridade positiva e Kami Musubi no Kami representa a polaridade negativa. Tá? E aí, então, essas duas polaridades se unindo através do trabalho de Musubi, né, que é a força da união que liga duas coisas diferentes para resultar num novo valor, né? Então, através da união desses dois polos, positivo e negativo, se deu a criação de todas as coisas. Tá? Então, é isso que está simbolizado através dessa tríade, né, que é a tríade da criação. Tá? Então, justamente essa união entre coisas, pessoas, tudo que for diferente, aparentemente diferente, mas que, unindo-se, forma um novo valor, a isso nós damos o nome de Musubi. Esse é o trabalho do Musubi. Né? Então, por que o professor Masanobu Taniguchi quis consagrar essa tríade da criação no Templo Matriz em Nagasaki, para que nós nunca nos esquecêssemos desse trabalho de Musubi, para que eles pudessem, né, orientar, conduzir e proteger todos os trabalhos do nosso movimento no sentido da união, no sentido da união dos diferentes para a criação desse novo valor. Tá? Então assim, um conceito muito bonito, né? E que nós precisamos então compreendê-lo e colocá-lo em prática na nossa vida. Não basta termos apenas a teoria na nossa cabeça, de maneira superficial, aprendermos a falar esses nomes difíceis, se nós não conseguirmos transformar esse conceito em ações práticas dentro da nossa vida cotidiana e dentro do nosso trabalho no Movimento de Iluminação da Humanidade, Movimento Internacional de Paz pela Fé. Tá? Então é isso que o nosso Supremo Presidente quis, né, que nós nunca nos esquecêssemos, né, de que nós precisamos trabalhar sempre no sentido da união de todas as coisas, de todas as pessoas, de todos os seres vivos. Tá? Então esse é o sentido dessa tríade da união. Tá?
E aí ele fala aqui no seguinte, né? Para concretizar o paraíso terrestre. O trabalho que a liderança da Seichonoye desenvolve é trabalho de Musubi, em que todos juntos geram um novo valor. Tá? Então, isso aqui é um ponto muito importante dessa nossa aula. O trabalho que a liderança da Seichonoye desenvolve é trabalho de Musubi, em que todos juntos geram um novo valor. Nesse caso aqui, qual seria esse novo valor? O que é que nós estamos gerando através desse trabalho que nós realizamos dentro do movimento Seichonoye, dentro da nossa organização, né? Porque somos todos aparentemente diferentes, temos pensamentos diferentes, nós temos maneiras de conduzir, né, ações diferentes. Fisicamente também parece que estamos todos separados, mas espiritualmente estamos todos juntos, estamos todos unidos, espiritualmente somos um só corpo, né? E quando nós nos unimos de fato em ações, nós vamos gerar um novo valor. Qual será esse novo valor? Qual que é o verdadeiro objetivo do nosso trabalho dentro do movimento? É conduzir as pessoas ao caminho verdadeiro da salvação. É fazer com que as pessoas despertem para a sua natureza divina. É fazer com que as pessoas possam compreender a sua verdadeira natureza espiritual, possam compreender a sua verdadeira missão enquanto seres humanos na face da Terra, né? E com isso concretizarmos a paz mundial. Esse é o objetivo maior, esse é um novo valor que nós pretendemos criar através da união de todas as pessoas. Esse era o objetivo do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi quando ele iniciou o movimento Seichonoye, né? É fazer com que todas as pessoas unidas no mesmo ideal, unidas pelo amor, para um mesmo ideal, né, elas pudessem então encontrar a sua verdadeira razão de viver, né? Então é um trabalho grandioso e nós, enquanto entidade religiosa, né, enquanto religiosos, nós temos essa grandiosa missão, né, de despertar as pessoas para o amor, despertar as pessoas para a sua verdadeira natureza, que é espiritual, né? Então é uma missão grandiosa e ela está nas nossas mãos, né? E aí, como está dito aqui na apostila, no segundo parágrafo desse tópico, se até agora a grandiosa vida universal que está alojada em nós foi deixada adormecida, é imperioso despertá-la. Dessa forma, seremos a própria vida universal e todos os homens serão irmãos entre si. Quando nos conscientizarmos dessa verdade, o amor brotará espontaneamente do fundo da nossa alma. O amor é Deus. O mundo onde se realiza o amor é o reino de Deus, e aí se tornará um paraíso. Consegue-se a verdadeira paz unicamente por meio da conscientização de que Deus é o único poder, tá? Então, olha que maravilhoso, né? Despertar em todas as pessoas essa grandiosa vida universal que está alojada no interior de cada um, né? Mas para isso é preciso um trabalho conjunto, é preciso um trabalho de união, é preciso conscientizar que somos todos ligados, somos todos irmãos, né? E o princípio fundamental que rege esse conhecimento, né, de que somos todos irmãos é justamente representado tão bem naquela tríade da criação. Se nós formos pensar, né, que Deus, Criador do Universo, criou todas as coisas através da divisão entre positivo e negativo, que depois se uniram para formar um novo valor, nós vamos chegar aí na origem de todas as coisas, né? A origem de todas as coisas é esse mesmo Deus universal,
é o mesmo Deus Pai, Criador de todas as coisas, né? Nós todos somos irmãos porque viemos desse mesmo Pai, viemos desse mesmo Criador. Então, a maioria das dissensões, das desarmonias e das guerras acontecem justamente por quê? Porque as pessoas se consideram diferentes. Elas não conseguem enxergar as semelhanças, elas só conseguem enxergar as suas diferenças, né? E imaginando então que são indivíduos separados uns dos outros, elas acabam então provocando guerras, provocando desarmonias, tentando impor a sua opinião, impor o seu pensamento, o seu modo de ser, seu modo de agir, né? Então essa é a causa de todas as dissensões que existem no mundo fenomênico. É justamente dessa visão equivocada do ser humano que acredita que todos são separados entre si, né? Então nós precisamos aí mostrar para as pessoas que Deus Pai é criador de todos, sem exceção, né? Ele pode ter vários nomes, e aí aqui no livro Imagem Verdadeira e Fenômeno, né, que onde consta também, a partir da página 131, ele vai falar justamente sobre essa criação e sobre esse princípio, né, onde o Deus Criador, Amenomenakanush no Kami, promoveu, né, a criação de todas as coisas. Nós vamos estudar aqui, e ele fala aqui também que esse Deus pode assumir diversos nomes, né? Ele pode, por exemplo, se chamar God, pode se chamar Lord, Senhor Deus, pode assumir o papel de Amida Nyorai do budismo, mas na verdade não passa da mesma coisa, que é Deus Criador do universo. Ele pode ter vários nomes nas diversas culturas, nas diversas etnias, mas no fundo o princípio de tudo é que Deus é um só. Deus é o único Criador do universo, tá? Então, esse princípio, ele é fundamental para que se promova a paz, tá? E se promova não só a paz a nível mundial, né? Mas a paz também a nível família, a nível relacionamento interpessoal, a nível relacionamento entre dirigentes da associação local, entre dirigentes da regional, entre dirigentes como um todo, de qualquer movimento, de qualquer organização, né, onde se reúnem pessoas, existe um aprimoramento maravilhoso, que é justamente esse relacionamento interpessoal, que se torna difícil porque as pessoas ficam presas nas diferenças. Mas nós precisamos, sim, buscar as semelhanças e fazer esse trabalho conjunto, né? Recentemente, o preletor Marcos Rogério fez um estudo muito interessante, baseado nesse livro, Namoro, Casamento e Maternidade, né, onde ele cita sobre o princípio do amor e a formação no lar. Tá? E aí ele citou, aí, entre várias coisas, né, algo que foi assim, muito interessante, que ele citou justamente esse trechinho final aqui do início desse capítulo 4, que ele diz assim: o amor envolve e acalenta. Entretanto, por mais que haja este amor, o lar não pode ter vida se não houver também a manifestação da sabedoria. Somente com a ação conjunta de amor e sabedoria, tudo é vivificado de modo pleno e satisfatório. Tá? Então, é muito importante que haja o amor, né? Isso nós já sabemos, mas também haja a sabedoria. Só que sabedoria demais não é bom. Sabedoria, porque a sabedoria é um elemento que separa, que racionaliza, ele analisa, né? E aí, indo aos extremos, ele julga, né? E acaba então classificando e separando as pessoas. E ao contrário, o amor é aquele que une, é aquele que agrega, é aquele que harmoniza, é aquele que acalma, é aquele que cura as feridas. Então, nós precisamos muito do amor, precisamos da sabedoria também, mas precisamos muito do amor, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado para não conduzir as nossas ações somente no sentido da sabedoria,
Tá? Então, isso é muito importante, né? Então, aqui ele continua dizendo assim, a ação do amor é contrária à da sabedoria, que subdivide a unidade, dispondo-a em partes individuais. Sua função consiste em promover a reunificação do que originariamente é uma coisa só. Assim, promove a reconscientização da unidade. A consciência de que, apesar de estarmos aparentemente separados, somos, na verdade, um só ser, é o amor. Olha que lindo, né? Então, nós precisamos, né, aqui na vida terrena, manifestar essa grandiosa missão de nos reunificarmos ao nosso próximo, de nos reunirmos às pessoas que aparentemente são nossos diferentes, aparentemente são seres individuais, mas na sua origem são um só. Né? Então, através do amor, nós vamos fazer essa reunificação. Né? E o nosso trabalho dentro do movimento de iluminação da humanidade é justamente esse. Né? E aí, comparando, existe uma comparação muito interessante, comparando com as células do nosso corpo. Né? O nosso corpo humano, ele é constituído de bilhões e bilhões de células diferentes, tá? Nós temos as células da pele, as células dos órgãos, né? As células do cabelo. Então, nós temos diversos tipos de células diferentes, né? Mas cada uma das células, ela não está trabalhando sozinha. Por quê? Ela trabalha em harmonia, ela trabalha num conjunto, ela trabalha numa união perfeita para promover o quê? A saúde do nosso corpo, do nosso ser, do nosso indivíduo. Né? Nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, manifestados aqui na face da Terra, nós estamos, então, né, com essas células trabalhando incansavelmente pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar. Se uma dessas células começar a agir desordenadamente, desorganizadamente, o que vai acontecer? Vai acontecer uma doença, vai acontecer um câncer, um tumor. Né? O princípio do câncer é esse, a desorganização, a rebeldia, né? Das células, a revolta das células, vamos dizer assim, né? Que elas começam a agir de uma maneira individual, né? fora da orientação do todo. Né? Então, nós também, enquanto membros da nossa organização, também precisamos tomar bastante cuidado para não agirmos de maneira individualista, mas respeitando o nosso centro, que nós possamos então trabalhar com esse objetivo único, trabalharmos todos juntos com esse objetivo único de sermos, né, de promovermos a felicidade do maior número possível de pessoas. Então, esse é o nosso objetivo final, esse é o nosso objetivo comum, então não há por que trabalharmos de maneira individualizada, né? Trabalharmos em harmonia, trabalharmos com bastante amor, manifestando bastante amor, nós vamos atingir o nosso objetivo com certeza, porque tudo que é feito com harmonia, com amor, com certeza dá certo, não é assim que funciona? Muito bem, então nós vamos aí quase finalizando, né, o nosso estudo, na página 157, o último tópico, o desejo de transmitir a verdade e salvar o próximo é amar. Então vamos ver o que diz esse tópico, né? O desejo de transmitir a verdade e salvar o próximo é amar, é a vontade de Deus. Logo, ao transmitir a verdade, Deus estará no interior de cada indivíduo e será Ele as palavras. Nenhum divulgador da Seichonoye deve se considerar uma pessoa sem capacidade para falar da verdade. Falando de qualquer assunto relativo a Seichonoye que vier à mente na ocasião, esse ato constituirá a semente da salvação do interlocutor. Basta semear, pois Deus insuflará a semente do ensinamento na mente humana.
Assim nos ensina a revelação divina da Academia da Vida. O divulgador deve olhar para a sua regional, sua associação local e, dentro de sua organização, trabalhar harmoniosamente com o propósito de levar a verdade e despertar o coração do maior número de pessoas possível. Todos somos responsáveis pela expansão do movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé. É preciso sentir isso na alma e comprometer-se a gerar um novo valor através do trabalho de Mussoubi. Olha só que maravilhoso, né? Então essa é a missão de cada um de nós, é a missão de nós enquanto dirigentes, enquanto divulgadores, enquanto preletores, líderes da iluminação, enquanto membros dessa organização maravilhosa chamada Seichonoye. Essa é a nossa missão. Levar a verdade às pessoas, sem se preocupar que eu não tenho conhecimento suficiente, eu não tenho preparo suficiente, eu não sei o que fazer diante das pessoas. Se nós estamos falando diante das pessoas em nome de Deus, com certeza Deus vai se manifestar. Com certeza, Ele vai nos orientar e nós vamos falar as palavras certas, agir da maneira correta, porque nós estamos agindo através do sentimento de amor, o desejo sincero de ajudar as pessoas, E isso é maravilhoso. E aí, então, para encerrar, somente para reforçar a nossa função máxima enquanto divulgador da Seichonoye, o último trechinho que consta no Manual do Divulgador da Seichonoye, na página 32. O divulgador da Seichonoye é aquele que procura ativamente praticar e divulgar os ensinamentos da Seichonoye através da sua dedicação e amor e se empenha de corpo e alma ao movimento de iluminação da humanidade, o movimento internacional de paz pela fé, contribuindo dessa forma para a concretização do paraíso terrestre. Então, é a missão grandiosa de cada um de nós, Então, senhores divulgadores, que são a linha de frente do nosso movimento, que Deus esteja sempre orientando, conduzindo e direcionando as suas ações dentro do movimento. E tenho certeza, com todo esse amor que é inerente a cada um dos senhores, vão conseguir alcançar todos os objetivos do movimento, porque estão trabalhando com bastante sinceridade, com bastante desprendimento nas suas tarefas dentro do movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé. Agradeço imensamente a cada um dos senhores pela atenção e que Deus abençoe infinitamente a todos. Muito obrigada.